O etarismo é uma forma de discriminação baseada na idade. É uma atitude preconceituosa contra pessoas mais velhas. Essa forma de discriminação pode ser vista em diferentes contextos, como no trabalho, no acesso à saúde, na mídia e na sociedade em geral. O etarismo é um problema sério em nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas mais velhas são vistas como menos capazes, menos inteligentes e menos atraentes do que as mais jovens. Elas também são frequentemente consideradas um fardo financeiro e social. Como resultado, muitas vezes são marginalizadas e excluídas da vida social e econômica. Uma das principais causas do etarismo é a nossa cultura obcecada pela juventude. Somos constantemente bombardeados por imagens de corpos jovens e perfeitos na mídia e nas redes sociais, o que leva a acreditar que a idade é um fator determinante de nossa capacidade de sermos felizes, bem-sucedidos e também atraentes. Quer saber mais sobre o etarismo? Acompanhe agora no Bendita Hora. Recebendo aqui na Rede Vida de televisão, Fran Winandi, palestrante, é a grande autoridade e referência nesse assunto aqui no Brasil, hein? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada Muito obrigado. pelo convite. A professora Fran, né? Professora, psicóloga e com MBA em RH, mestrado em administração de empresas, um monte de coisa, mas o interessante, ela tem um blog famosíssimo chamado Etarismo. É muito importante a gente conversar porque você ainda chamava a atenção de uma coisa interessante. O etarismo não é só em relação à pessoa idosa. Não. É todas as idades. Etarismo é todas as idades. Exatamente. Né? Todas as idades. O preconceito é o preconceito de idade. De idade. Pode atingir qualquer faixa etária. Porque você pode ter etarismo também com uma pessoa. Você não é capaz porque você é muito nova. Isso, não tem credibilidade, é jovem demais. É jovem demais. Então, o etarismo, porque a gente acaba pensando que o etarismo é só em relação à pessoa mais idosa. Isso. Não é o idosismo. Não é idosismo. Velhofobia. É verdade. Velhofobia. Olha aqui, a Fran é autora deste livro aqui, ó. É um sucesso, esse livro é chamado Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Olha que interessante. É muito interessante esse título, né? Porque a gente sempre conviveu com isso, mas agora a gente deu nome, né? Deu nome aos bois, né? Olha, por que você precisa lutar contra o preconceito de idade? Não é preconceito contra a pessoa mais velha, da idade de modo geral. Muito interessante. E eu comecei a ler a orelha do livro, sempre revela o livro sempre, né? A orelha foi muito interessante, que me chamou a atenção. É sempre o outro, né? É sempre o outro, né? O mundo está ficando, a gente está ficando mais velho, mas é sempre o outro que geralmente é que está mais velho, né? Exato. Interessante. Há algumas semanas a gente teve um caso de etarismo por parte de algumas alunas de uma universidade da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. As alunas acabaram não aguentando a pressão das redes sociais, desistiram do curso. Já a aluna Patrícia Linares, né, que sofreu os ataques preconceituosos, né, ela acaba de ganhar uma bolsa de estudos de uma universidade da Inglaterra. Olha que coisa interessante. Então, quanta coisa... Ou seja, esse fato ficou tão escandaloso, né, porque as pessoas não querem viver o etarismo, embora ele exista, professor? Eu acho que, na verdade, esse caso ele sai um pouco da bolha, né? Porque a gente discute muito esse assunto dentro de uma bolha que trabalha com longevidade, envelhecimento e tal. E quando isso atinge pessoas normais, pessoas do nosso dia a dia, isso deixa todo mundo chocado, né? Porque ninguém quer sofrer o preconceito. E muitas pessoas se viram naquele episódio. Isso é interessante, mas as pessoas se viram, se projetaram ali, né? Exato. Agora, o etarismo, a gente poderia definir, tem um conceito que a gente define? Então, etarismo é o preconceito de idade. Seja ela qual for. Seja qual for. Então, a gente pode chamar ele também de ageísmo. Idadismo. A idadismo está certo também. Também. Ou etarismo, né? Eu gosto da palavra etarismo, eu escolhi essa. Mas pode ser qualquer uma dessas três que eu falei. E esse preconceito, ele pode ser o preconceito com a pessoa mais velha, como a gente estava dizendo, e com o preconceito com a pessoa mais nova também, por causa da idade. Ou quando você é preterido ou escolhido por causa da idade. Sempre por causa da idade. Então, ele é mais forte em pessoas idosas, tanto que a Organização Mundial de Saúde lançou uma pesquisa em vários países e mostrou que de cada 2 idosos, um sofre discriminação por idade.
Então, é uma coisa que é muito forte, 50%. Forte, 50%. No mundo, não é só no Brasil. 50% sofre discriminação. E é uma coisa meio assim, paradoxal, porque todo mundo vai ficar velho, né? Espera-se, né? Espera, todo mundo vai ficar velho. Opa, desculpa, eu quero mostrar sempre o livro. Todo mundo vai ficar velho, porque a gente, de repente, o preconceito, ele acontece em outras situações, mas em relação à idade, ela é algo que vem para todo mundo. Sim, né? é porque assim, a gente tem os 3 grandes ismos do mundo ocidental. A gente tem o racismo, Isso. o sexismo e o etarismo. É o terceiro. O terceiro, É. olha que Então, coisa. o que acontece é que ele abraça todos os outros, porque você começa a ter a intersecção de preconceitos, né? Dificilmente a idade é uma coisa que opera sozinha. Então, assim, é uma mulher idosa, né? Ou é uma mulher negra idosa. Então, você vai fazendo essa intersecção dos Agora, preconceitos. professor, o fato de a sociedade desenvolver um preconceito em relação à idade, é porque ela tem medo de envelhecer? Sim, a gente tem medo de envelhecer e principalmente medo de parecer velho. Medo de parecer velho, é verdade, é verdade. Por quê? Porque a velhice ela é considerada uma coisa muito ruim, né? A gente tem muitos estereótipos negativos relacionados à velhice, né? Então, o que é velho é descartável, né? O que é velho não é bom. Então, uma pessoa velha, ela pode passar uma impressão assim de, sei lá, alguém que é desatualizado, que não sabe lidar com tecnologia. Mais frágil, né? Que é mais frágil, que é teimosa. Tem vários Teimosa, estereótipos. é verdade. Interessante. Agora, o preconceito, ele vai ser sempre negativo em qualquer situação. Então, na verdade, a gente tem uma coisa que chama etarismo benevolente. Quando a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa, mas, na verdade, o etarismo está ali escondido. Escondido, é verdade. Então, por exemplo, quando eu infantilizo o idoso, a senhora... vovozinha, mãe. Isso, deixa eu dar uma picadinha, não vai doer nadinha. Ou então, pior, eu tenho lá a minha mãe idosa que mora na minha casa e eu proíbo ela, por exemplo, de assistir o jornal à noite. Porque eu acho que é muito violento para ela. Tipo, ela não tem condições de decidir, né? Eu já acho que eu tenho um discernimento maior. Então, isso é uma forma de etarismo também. Olha que interessante. Gente, tem uma pergunta. Vamos ver uma pergunta no VT. Vamos lá. Estou fazendo um curso e todos são bem mais jovens que eu. Devo desistir e achar uma turma com a minha idade? Não, você pode até ganhar uma bolsa. É verdade, olha, a outra se deu bem lá. Não, na verdade, assim, tudo que é diferente, né? A gente tende a buscar grupos identitários parecidos com o nosso. Então, tudo que é diferente assusta um pouco. Eu chego numa turma e só tem gente muito mais jovem do que eu fico... demora para eu me incluir, né? Esse sentimento de pertencimento, ele demora para acontecer. E isso também vai depender muito de como as pessoas vão me receber, mas também de como eu vou me colocar. Porque o preconceito, ele acontece dos dois lados. É verdade. Muita gente mais velha tem preconceito com relação a pessoas mais novas. É verdade. Acontece. Então, eu acho assim, a pessoa muito jovem que moleque esse aí, né? rasa, aí ela não consegue aprofundar nada, é muito ansioso. É verdade. Esse tipo de coisa que também são estereótipos negativos, só que relacionados à idade, vamos dizer, de pessoas mais novas. Existe agora, ele é visível, ele é sensível, mas ele não é tão... ele não é tão chocante quanto, por exemplo, o racismo, né? Ele não é tão chocante, né? Porque, é claro, a gente está tomando mais consciência agora, mas ele não chega a ser tão chocante, né? Quanto o racismo. Eu acho que ainda não, né? Mas a partir do momento... eu acho que sim, porque aí começa, por exemplo, quando teve esse fato, várias pessoas nas minhas redes sociais começaram a contar casos. Dá vontade de escrever um livro só de casos, porque assim, as pessoas sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, na universidade, no dia a dia, né? Como é o principal, o sinal que a gente percebe que a pessoa está sofrendo
o etarismo? Então, muitas vezes ela é invisibilizada. Então, por exemplo, aquela avó que está dentro de casa num almoço de domingo e todo mundo está lá conversando, batendo papo e ela está lá na frente de uma televisão, ela está isolada. Ninguém tem muita paciência de conversar com ela porque ela vai repetir tudo de novo. Né? Então, aquilo é um sinal de etarismo. E o que acontece? Essa pessoa, ela acaba ficando deprimida porque, óbvio, ela percebe que ela está sendo deixada de lado, está sendo invisibilizada, né? Então, isso leva a vários problemas de saúde mental do idoso, depressão, e muitas vezes até antecipa coisas mais sérias, né? Doenças crônicas e tudo. O etarismo está ligado com essa questão da física também? O fato da pessoa mudar fisicamente? Tem? Sim, nós somos o país campeão de cirurgias plásticas e Isso. procedimentos estéticos. Por quê? Porque as pessoas mais jovens são mais valorizadas, né? Então, quando você fala boa aparência... Boa aparência, você tem que parecer jovem. Você tem que parecer jovem, principalmente as mulheres são muito cobradas com relação a isso, né? Então, agora, depois da pandemia, os cabelos brancos já são mais aceitos. Teve isso, né? Teve isso. Isso. A pessoa fala assim, nossa, fica bonito. Tá? Mas até um tempo atrás, né, as pessoas achavam que a pessoa que tinha o cabelo branco era desleixada. É verdade. Fala, não tá pintando. Não faz nada, não está se cuidando, né? Mesma coisa com as rugas. Então, as mulheres, né, ficam fazendo 1000 procedimentos para tentar se manterem jovens. Só que é uma corrida Você fala insana. mulheres porque o etarismo, ele atinge mais as Ele mulheres? atinge mais as mulheres. Os estudos mostram isso, que as Isso. mulheres são mais atingidas. E as mulheres negras mais ainda. Então, por exemplo, então, dentro do etarismo, a gente ainda tem uma Segmentação. Uma segmentação. É o sexismo, aquela coisa do sexismo. Porque junta. A gente os ainda tem, porque, preconceitos. de repente, e é verdade, né? A mulher mais velha, ela é coroa, né? Coroa. Sim. O homem mais velho já é Ele é charmoso. É o charmoso. É um tipão, ele é grisalho. Ele é grisalho, Mulher né? já... Interessante isso, né? Interessante. É a nossa sociedade que valoriza o jovem, né? E juventude é sinal de beleza na nossa sociedade. Juventude é sinal de beleza. Do vício, né? Da coisa interessante, né? Autoetarismo existe? Existe. A gente conversou ali, autoetarismo. Isso, então, quando eu falo, eu já não tenho mais idade para usar tal roupa. Isso, né? é importante. Eu já não tenho mais idade para sair cabelo tarde. Comprido, não pode usar. Ter cabelo comprido, para usar batom, comprido. para usar salto. É a própria pessoa se depreciando. Isso, exatamente. Olha que coisa, gente. Gente, tenho 58 anos, sua empresa me contrataria? Olha, veja essa reflexão, veja só. O etarismo é um problema cada vez mais evidente também no mercado de trabalho brasileiro. Um artigo recente com o título "Tenho 58 anos. A sua empresa me contrataria?", do site etarismo.com.br, discute essa questão e traz à tona a importância de combater o preconceito contra pessoas mais velhas no ambiente de trabalho. Ele relata que muitas vezes foi descartado em processos seletivos por empresas que buscavam perfis mais jovens e dinâmicos, apesar de suas qualificações e competências. Além disso, também foi questionado sobre sua disposição para trabalhar longas horas e viajar com frequência, uma pressuposição baseada em sua idade e não em suas habilidades ou interesses. Esse relato ilustra como o etarismo pode afetar negativamente as oportunidades de carreira das pessoas mais velhas. Ao contratar apenas pessoas mais jovens, as empresas perdem a oportunidade de trazer novas perspectivas e experiências para suas equipes. Além disso, é importante ressaltar que o etarismo pode trazer consequências legais para as empresas. No Brasil, a discriminação por idade é proibida pela Constituição Federal e por leis trabalhistas. Empresas que adotam práticas discriminatórias podem enfrentar ações judiciais e multas, além de prejudicar sua imagem dentro do mercado. E você, contrataria uma pessoa competente de 58 anos? Pense bem, uma sociedade que não valoriza os mais velhos é uma sociedade sem história, sem cultura e sem respeito. Só lembrando que esse site etarismo.com.br
é da nossa professora. Essa foi uma pergunta que ela fez, né? Eu fiz nas minhas redes sociais e eu recebi várias respostas. Isso que eu queria saber. Fez essa pergunta? Fiz. Recebi até 2 propostas de emprego. Que demais. Mas é raro. Que demais. É raro, porque né? o mercado, acima de 50 anos, o mercado de trabalho é muito difícil, muito fechado. Acima dos 50 anos? Já acima dos 40 já não é tá fácil. Ficando difícil, Mas acima dos 50, você fala que tem 58, é muito difícil. Aí é difícil. Olha, gente, eu mais uma vez quero mostrar esse livro. Esse livro é o livro da professora Fran Winandi, é o Etarismo. Olha que interessante. É um livro com muito, mas muito conteúdo mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o título e vou fazer para a gente conversar mais ou menos, pegar os tópicos aqui. A questão do etarismo na publicidade e propaganda. Por que você trata disso? Porque as nossas publicidades e propagandas são direcionadas para o público jovem, né? Elas não prestam atenção na pessoa mais velha, elas esquecem da economia prateada, que movimenta só no Brasil prateada é a economia do pessoal mais velho. Isso, é a economia que é voltada para pessoas acima de 50 anos. E ela movimenta 2 trilhões de reais. E fora, no mundo, movimenta 15 trilhões de dólares. Então, assim, são produtos e serviços para as pessoas mais velhas, acima de 50 anos. Eu vou dar um dado aqui interessante, porque a gente tinha MTV, um tempo que, hoje o pessoal não, mas a MTV era um canal voltado para o jovem. Tinha uma audiência maravilhosa, mas não vendia nada. Olha que interessante. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Com a pessoa mais velha. Então, a audiência da MTV era muito grande, mas ninguém queria anunciar lá, porque o jovem que estava assistindo, ele não tem poder de compra. O poder de compra é da pessoa mais velha. Exatamente. Poder de compra da pessoa. Olha que coisa. O etarismo na questão no mundo da moda. Também é a mesma coisa? No mundo da moda também. Então, é sempre a questão da falta de representatividade, de quem faz, de quem bola o anúncio, de quem bola a roupa, né? Então, por exemplo, se eu sou muito jovem, eu posso ter um estereótipo de que a mulher acima de 50 anos vai se vestir, sei lá, só de bege. Isso. Né? Ou, assim, de uma forma muito discreta. Então, eu tenho um paradigma na minha cabeça e eu não consigo... sair disso. Isso, eu não consigo ter empatia com a pessoa mais velha. Então, isso acontece em todos os setores, né? Esses são setores onde a gente tem muita gente jovem. Eu dei aula, né, para pessoal de estilismo, de moda. E tinha um pessoal muito jovem que, assim, não conseguia entender, não conseguia se colocar no lugar de pessoas, algumas, né? Não... A questão também, porque eu estou pegando os tópicos do livro que eu acho muito interessante. A questão no cinema, nas novelas, nas redes sociais, tem uma coisa. Vamos ver? Depois você fala sobre isso? Falo. Aqui, ó. Na dramaturgia, veja só que interessante. Aí depois. Apesar de não percebermos logo de cara, um dos locais de trabalho com grande taxa de etarismo é a dramaturgia. Muitos são os casos de atores e atrizes que são descartados para grandes papéis por conta da sua idade e acabam sendo escalados para personagens menores nas histórias. Atores como Luiz Melo, que atualmente tem 65 anos, lutam para mostrar os problemas dessa falta de personagens para atores mais velhos. Até porque a previsão é de que a longevidade dos humanos aumente cada vez mais. Enquanto muitos procuram por papéis, outros vão para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, que funciona como um apoio para aqueles atores e atrizes idosos que passam por dificuldades financeiras ou emocionais. Mas nem tudo é ruim. Na última edição do Oscar, tivemos a alegria de premiar grandes atores que já estão mais velhos, como Michelle Owen e Brendan Fraser. O que podemos esperar daqui a alguns anos é o aumento de atores mais velhos podendo desempenhar grandes papéis. Michelle Owen mereceu o Oscar, tudo bem, mas o filme é porcaria, viu, gente? Aquele filme do... Nossa Senhora. Não, é horrível. Sinceramente, aquele filme... Como chama? Tudo e todo lugar, aquela coisa. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Até quando eu fui pesquisar especificamente sobre cinema, né, eu encontrei vários casos de atores que são envelhecidos para o papel. Ao invés de contratar um ator mais velho, eu envelheço uma pessoa mais jovem. Olha, e que você está notando. Era o erro dos anos 40, 50 no cinema, que não queriam colocar o negro, pegava a pessoa branca e fazia o blackface. Sim.
pintava a pessoa de preto, né, para poder fazer o blackface. A mesma coisa. Mesma coisa. E hoje a gente vê muitos atores e atrizes que tentam se virar nas redes sociais, né? Se tornam influenciadores digitais maduros, Sei. porque não tem mercado de trabalho, né? Olha que coisa. As emissoras têm demitido muitos atores mais velhos. Né? A gente vê todos os dias isso. E a gente vê uma coisa, porque o ator é uma profissão que você ganha quando você faz alguma coisa. Sim. Né? Geralmente não tem plano de quase que de previdência, né? A não ser alguém que tenha ficado muito rico, alguma coisa assim. Mas é uma vida muito que depende muito da imagem, Sim, né? Depende muito da imagem, né? E aí você pode ser velho, mas você tem que ser um velho com cara de novo. Senão você não consegue. É isso. Por exemplo, o Tom Cruise fez agora o filme, ele tá mais novo que o pessoal que fez que atuou com ele agora. O pessoal mais novo. Então o Tom Cruise já tá com mais de 57, 58 anos, né? Mas ele tá o melhor no filme, o melhor no filme. Sim. É Porque é diferente para quem tem dinheiro e quem não tem também. Isso é uma coisa. Também existe essa diferença. Para quem o pobre e o rico. O pobre velho é mais velho do que o pobre rico. Sim, a gente percebe isso, né? Porque quando você fala em idoso, você pensa, por exemplo, no Brasil. Como que é o idoso brasileiro? Você não consegue dizer. Porque você tem um idoso do personal trainer e você tem um idoso que está pedindo dinheiro na rua, né? Você tem o que está lá no sertão, enfim, sofrido. Então é muito diferente essa velhice. No seu livro também, que eu acho interessante, etarismo nos esportes também tem. Nos esportes, você tem idade, né? Idade para parar. Como na moda. Como na moda. Na moda você vai só até, é um limite. Modelos. Idade de corte, você não pode ser mais modelo. Ser bonita, você tá, mas você não pode ser mais modelo. Exato. Agora estão contratando alguns modelos maduros para comerciais e tudo mais, mas ainda são poucas iniciativas. No esporte é até mais terrível, porque o esporte você joga até certo ponto e de repente você não tem mais. Não. Por exemplo, no futebol, ou você vira técnico, ou você não tem mais perspectiva. Você vira técnico, vira assessor do técnico, coisa. Ou então vai ser comentarista de coisa, igual o Neto virou. Exato. Na Fórmula 1 também. Na Fórmula 1 também. Vários. Olha, agora, os filhos cometem etarismo com os pais? O tempo inteiro. Aí a gente está falando até do conflito de gerações, né? E eu acho que esse etarismo, ele também é um reflexo do que acontece na sua casa. Né? Todos os preconceitos, né? Todos os preconceitos, é verdade. E aí a gente tem muito essa coisa, puxa, os meus pais são acomodados, meus pais não fazem nada, então eu tenho essa imagem de pessoas mais velhas que não gostam de sair, que não gostam de, sei lá... Festa, de coisa. Festa, e aí eu vou com essa imagem, por exemplo, na faculdade. Eu falo, logo aqui eu vou ter que de novo lidar com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, só para a gente terminar. Meu Deus, olha como tá. O assunto é bom, passa... A gente vai ter que lidar muito com o etarismo no futuro. Muito. Porque as pessoas estão vivendo mais. Isso. E é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Dizem que já nasceu o bebê que vai ter 120 anos. Gente, imagina que se não tem mais emprego a partir dos 50, o que você faz? Como que você fecha essa conta? 20 anos nós estamos perdidos. Não é? Olha, eu queria agradecer muito, mais uma vez quero mostrar o livro da Fran Winandi, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Ela me deu esse livro, olha que bonito, olha que delicadeza, com carinho, querido Padre Juarez, aqui ó, Fran Winandi, muito obrigado, é um livro que eu realmente vou ler, pra gente, e eu acho que para anotar, muito importante mesmo, viu gente? Olha aqui. Adelante, que é a editora. Isso, um lugar mais fácil de encontrar na Amazon. Na Amazon. Porque tem o e-book e o livro físico, é mais fácil. Então na Amazon, entrou ali na Amazon, você já pode baixar se for e-book. Isso. Né? Gente, a Fran Winandi, você segue a Fran no Instagram, @Fran_Winandi. Winandi com W, né? Tá aparecendo aí, e Y no final. @Fran_Winandi. Ou então entre em contato pelo e-mail fran@acalantes.com.br. fran@acalantes.com.br. E no site famoso, bom, referência, viu, gente? etarismo.com.br. Obrigado, viu, Fran? Muito obrigada pela oportunidade. Mesmo.